Muito bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para ouvir a santa palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você que hoje tem algo muito especial, um pão do céu preparado por Deus para nos alimentar, que é a sua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero antes pedir a direção de Deus, para que Deus venha abençoar esse culto online, para que a sua vida seja edificada, restaurada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Amado Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesta hora com temor e tremor, pedir a palavra que vem do alto, que vem do Teu trono, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está sintonizada nesta programação, que ela seja abençoada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou comentar aquela palavra que eu comentei com vocês ontem. Se lembra que eu falei? Tem uma revelação que Deus me deu que ainda não preguei e eu quero compartilhar com você. E principalmente essa revelação, ela vai ser no final. Mas se prepare, porque vai ser muito bom, vai ser uma bênção para a sua vida. Então vamos para a palavra. Os irmãos estão se achegando aí. Em nome de Jesus, minha irmã Graça Duarte, minha irmã Ana Laura, Josiane Rodrigues, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente. A minha amada esposa está aí, minha irmã Célia Pinheiro, minha irmã Márcia Medeiros, minha irmã Laura, esse povo abençoado. Glória a Deus e os outros que estão se achegando aí. Nós vamos para a palavra. Presta atenção no entendimento, tá, pessoal? Diz assim, nós vamos para a palavra de Deus. No livro de Salmo 37, 25, Salmo 37, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu creio que a maioria de vocês conhece essa passagem bíblica, como eu também, louvado seja Deus por essa palavra. Mas tem um entendimento aqui que o Senhor me deu por esses dias, uma revelação. E principalmente no final, eu vou compartilhar com você. Mas antes eu preciso falar com você algo muito importante. O salmista Davi, quando escreveu esse salmo, ele disse: eu fui moço, eu fui velho. Em outras palavras, nós sabemos que ele viveu 70 anos. Ele diz algo muito profundo aqui. Ele disse: eu fui moço, fui velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Ele tinha essa experiência de vida. A vida, irmãos, quando a pessoa adquire experiência nessa vida, isso é muito bom para ela, como também para o próximo. E foi tão bom para ele que ele compartilhou. Ele estava inspirado pelo Espírito Santo e escreveu isso. E isso é para fortalecer a nossa fé. Porque ele disse: eu nunca vi o justo desamparado. Quem é o justo? Vamos entender isto. Na palavra de Deus, o justo é aquele que vive da fé. É o que vive da palavra. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E também Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então o justo, ele vive da fé, vive da certeza daquilo que Deus diz, ele vive dos mandamentos, ele crê na palavra de Deus. O justo, aqui na palavra de Deus, é aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é purificado pelo sangue de Cristo. Ele nasce de novo através do Espírito Santo. Então isso é lindo. E ele está dizendo: eu nunca vi um justo desamparado. A Bíblia diz que o Senhor jamais iria nos desamparar. Jamais iria nos abandonar. Inclusive, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, antes dele voltar aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus.
Como é bom você saber disso. Que notícia maravilhosa. Saber que Jesus está conosco. Saber que Jesus jamais vai nos desamparar. A Bíblia diz que o justo, ele fica em memória eterna. Ele fica na memória de Deus eternamente. Você sabe o que é isto? A Bíblia diz que o justo não será abalado. Está escrito isso. Por quê? Porque ele confia em Deus. E os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o justo de Deus, ele jamais será desamparado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui muito profundos. Noé era um justo de Deus. Deus ia destruir, irmãos, tudo que havia na terra, tanto homens como animais. Mas, como Noé andava com Deus, andava diante de Deus, e era justo diante de Deus, Deus voltou atrás. Olha que coisa! Aquela justiça de Noé, aquela atitude de Noé, aquela fé de Noé fez Deus voltar atrás, porque ele ia destruir todos os homens. Ele já tinha determinado isso. Mas, porque Noé andava com Deus, era justo diante de Deus, Deus voltou atrás de Noé e salvou a família dele. Ainda por cima, salvou vários animais. Olha a importância de ser justo. A Bíblia diz que até o justo, Provérbios 12:10, cuida dos animais. O justo, ele é diferenciado, não que ele é melhor, mas o justo é diferenciado. A Bíblia diz, para você ter ideia, e é lindo esse versículo, Provérbios 4:18. Depois você pode confirmar lá, que diz assim: a luz, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz do sol. Ele vai brilhando, vai brilhando. E como que ele vai brilhando cada vez mais? Através da palavra, através do entendimento da palavra, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o seu caminho. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Quando a pessoa ela se aproxima de Cristo e tem comunhão com ele, ela também brilha, ela também resplandece, por isso que ela é luz do mundo. Então o justo, irmãos, ele é diferenciado. A Bíblia diz que há diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e entre aquele que não serve. Você está prestando atenção à importância de ser justo diante de Deus? Não por nosso merecimento, porque tem gente que se acha justo aos seus próprios olhos. Está escrito isso na palavra. Ela se acha muito justa, ela se acha muito perfeita, ela se acha que não tem defeito. Então, infelizmente, tem gente assim. E isso é hipocrisia, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Então, as pessoas não são perfeitas. Pelo contrário, perfeito é Cristo. E Ele vai nos aperfeiçoando através da sua palavra. E voltando a falar de Noé, por Noé ser justo, Deus falou assim: Noé, eu tenho visto que você é justo diante de mim. Entra na arca, você e a sua família. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Você pode confirmar lá depois. Eu vou falar de outra pessoa, Abraão. Abraão era um justo de Deus. E Gênesis capítulo 18 diz que ele começou a interceder, porque Deus falou assim: eu não vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Deus não esconde do justo o que ele está para fazer. Lembrando que o justo é aquele que vive da fé, que crê em Jesus, que crê na palavra. Deus não esconde o que está para fazer. Aí Deus falou para ele: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez? Abraão começou a interceder. Ele falou: Senhor, o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Longe de ti tal coisa, porque isso é justo. E Deus falou: não vou destruir o justo com o ímpio. Isso é profundo, pessoal. Até em relação a isso, Deus protege, Deus guarda. Irmão, tem coisas que a gente não sabe, mas Deus já nos deu tanto livramento diante dessa impiedade que vivemos e a gente não vê. Porque senão, irmãos, nós não teríamos tempo para contar essas bênçãos. E você precisa acreditar nisso, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E louvado seja Deus! Oh, glória! Então, o que Deus fez? Livrou o justo Ló. Você pode confirmar isso depois. Eu vou mostrar para você depois, só para você entender isto. Irmãos,
Vou te dar um outro exemplo, Zacarias e Isabel. A Bíblia diz que esses dois eram ambos justos diante de Deus, os dois. Eles não tinham filhos, eram avançados em idade. Mas Deus enviou o anjo quando ele estava oferecendo o sacerdócio para trazer uma boa notícia para ele. Falou assim, olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Irmãos, Deus ouve as orações do justo. Vou mostrar para vocês já já. Isso é lindo. Então Deus não desampara o justo. O justo, o caminho dele é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Você se lembra de Daniel? Daniel capítulo 6. Ele tinha um espírito excelente. Ele se destacava, ele brilhava mais do que os outros. Porque ele era melhor? Não! Porque ele tinha a luz de Deus a seu favor. Ele tinha a palavra de Deus a seu favor. Ele cria no Deus Todo-Poderoso. Por isso que grandes coisas, maravilhas, aconteceram na vida de Daniel. E também através de Daniel, porque muitas pessoas foram abençoadas. Tem gente que foi livre até da morte que foi decretada pelo rei Nabucodonosor, quando Deus revelou para ele o segredo. E ele contou para o rei da Babilônia, que era um sonho que ele teve, e ele esqueceu do sonho. Ninguém conseguia saber do sonho, e ele falou com Deus, e Deus falou, ele sonhou isso, isso e isso, e livrou da morte muita gente. E também glorificou o seu Deus. A diferença, ele era diferenciado. Por isso que ele prosperava, crescia em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, vale a pena ser um justo de Deus. Vale a pena andar na palavra de Deus. Vale a pena ser justificado pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque ele também é justo. Oh, irmãos, isso é lindo demais. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é justo, faça justiça ainda. Você pode perceber que o justo, ele faz justiça, pratica a justiça, pratica a palavra. Ele não é perfeito, mas ele gosta das coisas certas. Mas quem é injusto, continua fazendo injustiça. Não adianta. Um dia o Senhor me deu uma palavra sobre isso, a respeito, estava orando a respeito de uma pessoa, e o Senhor me mostrou a respeito da pessoa que estava tendo autoridade sobre aquela pessoa. Aí Deus me mostrou que eu comecei a clamar, falei, quem é injusto vai continuar fazendo injustiça, a não ser se converter verdadeiramente. Às vezes a pessoa está até no altar, irmãos, e às vezes não é convertido, como o apóstolo Pedro. Infelizmente, só se converteu, o apóstolo Pedro só se converteu depois que chorou amargamente, depois que negou Cristo, teve um encontro com Cristo, depois que Jesus ressuscitou. Então, infelizmente, isso acontece. Mas, irmãos, para quem é justo, para quem vive da fé, da palavra e crê em Deus, por mais luta que essa pessoa passe, por mais dificuldade que ela passe, Deus não vai desampará-la. Deus vai curar quando for necessário. Deus vai livrá-la, libertá-la quando for necessário, porque a mão dele sempre estará estendida para o justo. Ele vai abrir a porta, ele não vai deixar a pessoa ser provada, ser tentada além das suas forças. E tudo isso tem um propósito de Deus. Até as coisas ruins que acontecem, Deus transforma em bênção, irmãos. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias 3,18. Leia lá que você vai ver, é muito forte isso. Eu vou te dar alguns exemplos lindos. O livro de Salmo 34, versículo 17, olha que coisa linda, diz assim, ó, o justo, olha o que diz, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Os justos clamam, porque o justo, quando ele clama a Deus, ele sabe que está clamando ao Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode. Quando ele clama em nome de Jesus, ele sabe que vai ser respondido. Por mais que de repente não seja de imediato a resposta, mas ele acredita que a resposta vem, que Deus já ouviu a oração dele desde o primeiro dia. Ele sabe que a vitória virá, porque ele não vai desistir, a pessoa não vai desistir, porque ele clamou aquele que pode livrar, que pode curar, que pode transformar qualquer situação.
em nome de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas perdem uma bênção porque ela diz que clamou e não está acontecendo nada. Claro que está, Deus ouviu. Você se lembra de Daniel? Daniel orou 21 dias, mas desde o primeiro dia Deus já tinha ouvido a oração dele. É que quando Deus enviou o anjo para responder Daniel, trazer a resposta, Satanás entrou no meio, irmãos. Deus teve que enviar um outro anjo para ajudar aquele anjo para que a resposta viesse. Deus já ouviu a tua oração. Deus ouviu a oração de Zacarias, se lembra? Ele já era avançado de idade, não podia ter mais filhos. Mas Deus ouviu, não sei quanto tempo passou aquela oração. Eu não sei quanto tempo, quantos anos fez com que ele orou. Mas o que dá a entender é que foram muitos anos. E Deus vai responder na velhice. Tem coisas que a gente não entende. Mas olha aí o milagre. Quem imaginaria uma pessoa avançada em idade, sendo pai, sendo mãe, como Zacarias e Isabel, como Abraão e Sara? Abraão com 100 anos. Olha aí. E Sara com 90. Porque Deus só vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Então quando você clamar, creia que Deus ouve. Em nome de Jesus, quando você clama de acordo com a palavra, Deus já ouviu. E a resposta vai vir. Ele vai livrar, como está escrito aqui, de todas as suas angústias. Eu vou ler para você, só para você entender, que é 2 de Pedro. Olha que coisa profunda isso aqui, irmãos. 2 de Pedro, o capítulo é 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado, quer dizer, cansado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Você percebeu que Jó era uma pessoa justa, tinha uma alma justa? Jó não era um pecador, ele só estava no lugar errado, ele fez uma escolha errada. Ele escolheu morar em Sodoma, em Gomorra, mas ele não era um pecador. Porque a Bíblia está falando que chama ele de justo. Você se lembra quando Abraão intercedeu por ele, clamou por ele, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e o livra da angústia. E Deus livrou Ló da destruição, lembrou da oração de um justo chamado Abraão. Então Deus pode livrar a sua família da destruição. Deus pode livrar qualquer situação sua da destruição. Quando você clamar, creia que Ele ouve. Ele não é surdo. A Bíblia diz que o ouvido dele não está gravado, não está surdo para não poder ouvir. Nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Mas só tem uma coisa que impede: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa Deus da gente, como separou o Adão quando foi expulso do paraíso juntamente com a sua esposa. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que servimos, um Deus clemente, um Deus misericordioso. Irmãos, vale a pena andar na palavra, vale a pena se santificar, vale a pena ser justo, quer dizer, viver da fé, viver daquilo que Deus diz, vale a pena obedecer, porque Deus jamais vai desamparar. Eu dei esses exemplos aqui para você, eu estou provando para você. Ainda tem um final que você vai ver que é muito profundo. Aí eu quero mostrar algo para você lindo. Lucas 23. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Isso é bonito, pessoal. Lucas 23, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O justo de Deus entrega, porque nós vamos ver que Jesus era justo, entrega o seu espírito nas mãos de Deus. Entrega a sua vida nas mãos de Deus. O justo de Deus quer viver para Deus, quer fazer a vontade de Deus. Ele não consegue fazer uma outra coisa a não ser servir a Deus. E se ele não estiver fazendo isso, ele se sente até triste. Olha que coisa linda. E diz: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Irmãos, todo mundo sabia que Jesus era uma pessoa justa.
uma pessoa que vivia da fé. Por isso que maravilhas aconteciam no seu ministério. Por isso que pessoas eram abençoadas através do ministério de Cristo. E Jesus nunca foi desamparado. Pode ver que Jesus passou lutas, muitas aflições. Passou poucas e boas, mas o Pai nunca o desamparou. No momento mais crítico, quando Jesus estava orando, suando gotas de sangue, Deus enviou até um anjo para consolá-lo. Deus não abandona um justo. Deus não abandona, irmãos. Pelo contrário, Deus está com a pessoa em todo o tempo. Coloque isso no seu coração, deixe isso entrar no seu espírito. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias. Aonde você for, Jesus está com você. Onde quer que você esteja, Jesus está com você. Ô irmão, se Jesus está com você, irmãos, nenhuma ferramenta contra ti vai prosperar. Creia nisso. Nenhuma ferramenta de Satanás, do diabo. Você pode ser tentado. Irmão, você pode estar enfrentando uma luta. Mas Jesus não vai deixar você na mão, que jamais ele vai te abandonar. Como ele diz no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Ele não esquece. Aparentemente, às vezes tem momentos que parece que Deus nos abandonou, parece que Deus nos esqueceu. Irmãos, a gente não vive pela emoção, a gente vive pela fé. A gente não vive pelo que sente, a gente vive pela fé. É diferente. Eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Deus, mas isso é fé. Eu sei que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele me salvou e que um dia Ele voltará, assim como você. Isso é fé. É diferente. Por isso que as pessoas do mundo não entendem isso. As pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo não entendem isso. Porque o justo, ele não consegue abandonar Cristo. Ele pode até falhar, pode errar, não é perfeito, mas ele volta sempre para os braços do Pai. Porque ele teve um encontro, ele experimentou Jesus. Ele não consegue abrir mão de Cristo. É mais fácil ele perder outras coisas do que perder Jesus. Ele não perde. Ele abre mão de outras coisas, mas não abre mão de Cristo. O justo é esse. Por isso que Deus honra ele. Por isso que Deus jamais vai desampará-lo. Por isso que às vezes Deus permite a gente ser provado. Para ver se o nosso coração está na palavra dele. Para ver se está no mandamento dele. E Deus se alegra da sinceridade do coração. Porque diz assim que o justo, Deus ama o justo que anda na sinceridade. O justo, ele é sincero, irmãos. Ele não é hipócrita. Ele sabe que não é perfeito. Ele sabe que precisa melhorar muito. O justo é assim. O justo, ele reconhece que sem Deus ele é nada. O justo reconhece que se não fosse a misericórdia do Senhor, há muito tempo ele já teria sido destruído. O justo reconhece que se não fosse Deus, a pessoa já tinha sofrido uma queda. Livramentos. Quantos livramentos Deus nos deu, irmãos? Eu não sei. Você não sabe. Mas Deus sabe. Então vale a pena. Aqui diz a palavra que Jesus entregou o seu espírito na cruz. E morreu. E o centurião percebeu verdadeiramente era um justo de Deus. Mas já era profecia lá no livro de Salmos. Que a alma dele não ficaria no Hades. Não ficaria no inferno. Mesmo depois da sua morte, Deus nunca o abandonou. O Espírito Santo, ao terceiro dia, foi lá e ressuscitou Jesus. Nem na morte Deus desampara os justos. Eu vou provar isso para você. Atos 24. O versículo é 15. Diz assim... Eu vou ler o 14. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chamo seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo diante do tribunal. Olha que coisa linda. Ele falou, vocês falam que esse caminho que a gente serve é seita, mas não é o caminho da verdade, é o caminho de Cristo. Aí ele diz o versículo 15, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos
como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Louvado seja Deus. Vai haver a ressurreição dos justos e dos injustos. Deus não desampara, mesmo na hora da morte. E a morte é uma promoção, você sabia disso? A morte de um justo, de um crente, de um cristão, é uma promoção. É claro que quando a pessoa parte nova, quando a pessoa parte, independente da idade, a gente sente. Mas se a pessoa for uma pessoa cristã, que vivia com Cristo, meu querido, ela foi promovida. Ela está na glória. Ela está com Cristo. Ô irmãos, e jamais essa pessoa quer voltar. Jamais. Isso é lindo, irmãos. Isso é tremendo. Uma certa vez eu li um livro e aí a pessoa fez um comentário de uma pessoa que morreu em Cristo. Subiu ao céu, estava toda feliz. Oh, que lugar lindo. Mas tinha alguém orando para essa pessoa ressuscitar. Olha que coisa. E a pessoa orou com tanta fé, claro que tem que ser uma inspiração de Deus. Orar ali e o milagre acontecer. Aí Deus falou, ó, estou te chamando lá. Não, mas eu não quero ir, não, estou te chamando. Tem alguém orando por você lá. Tem alguém que quer que você ainda não esteja aqui. Você precisa voltar. E ele teve que voltar. Mas ele viu o paraíso. Ele viu a glória. Isso é lindo, pessoal. Isso é tremendo. Você viu o Apocalipse. Tem gente que lê aquele livro, como eu, antes de me converter, que não entendia, e ficava com medo. Mas depois comecei a compreender que o Apocalipse é uma bênção para quem é crente, para quem é cristão. Leia lá Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê as profecias, ouve as profecias. Ô irmãos, você precisa entender ali que os santos, os crentes, vão estar com Cristo. Não vai passar por aquilo que está escrito, não. Porque ele é um justo de Deus. O justo jamais será abalado. A Bíblia diz que quando chegar essa grande tribulação, seria melhor nem ter nascido. Está escrito lá. E você acha que Deus vai permitir a gente passar por tudo aquilo? Não, porque Deus não é injusto. Ele vai recompensar, irmãos. Enquanto tiver aqui sofrimento, anticristo aí operando, falso profeta, nós vamos estar no céu com o Senhor Jesus, irmãos. Vai ser lindo. Eu sei que tem uma parte aí de uma teologia de uns irmãos que acha que a gente vai passar pela grande tribulação. Eu não vejo dessa forma de jeito nenhum, mas uma hora eu prego sobre isso. Vou mostrar para você na palavra de Deus. Então isso é lindo, irmãos. Vai haver ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos. Os justos, para onde que vai? Para a vida eterna. Isso está em João capítulo 5. Irmãos, louvado seja Deus. Nem na morte Deus vai desamparar o justo. Eu vou finalizar uma revelação que Deus me deu, que eu vibrei. E eu vou voltar para onde a gente começou, para finalizar. Então diz assim, ó, isso é lindo, hein? Eu vibrei. Sabe quando vem aquela revelação de Deus, aquele entendimento? E olha que eu já preguei até sobre isso. Diz assim, ó, onde nós começamos, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Porque nem Davi, sendo justo, nunca ficou desamparado. Até mesmo quando pecou. Nunca. Porque ele se arrependeu. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Sabe que Deus falou comigo, me inspirou através dessa palavra, e que você nunca mais esqueça essa palavra, deixa ela entrar no seu coração. Quando a pessoa é um justo de Deus, o justo vive da fé, vive da palavra, vive dos mandamentos, é aquela pessoa que crê em Jesus, além dela não ser desamparada, a sua descendência nunca mendigará o pão. Você entende o que é isso? Nunca vai mendigar. Você quer o melhor para os seus filhos? Oh, glória a Deus, irmãos. Deus é tão bom. Por causa do justo, ele vai honrar a descendência dele, que são os filhos, netos, bisnetos. E a gente tem que estar passando isso para eles também, para que isso venha suceder também com os filhos deles.
Irmão, isso é profundo. A Bíblia diz, Deus me deu entendimento alguns anos atrás a respeito de Bartimeu, que mendigava, era cego e mendigava. E diz a palavra que ele tinha um pai que se chamava Timeu. Olha que coisa. Ele tinha um pai, Timeu, mas ele era cego e mendigava. O que dá a entender pela palavra que o Timeu talvez não era um justo de Deus. Não era uma pessoa temente a Deus, que não amava a palavra de Deus. E ele saiu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ô irmãos, olha o que Deus fez na vida dele. Jesus falou, o que você quer que eu faça? Eu quero ver, eu quero enxergar. Jesus mudou a história dele. Então, o que Deus está nos mostrando aqui, que se eu for justo, a minha descendência não vai mendigar. A minha descendência, Deus vai estar dirigindo, Deus vai estar prosperando, Deus vai estar abrindo portas, mesmo que eles passem dificuldades, Deus não vai desampará-los. Eles não vão precisar mendigar. Oh, irmãos, isso é muito forte. E eu vou finalizar aqui com o Salmo 112. Olha que coisa linda. Salmo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Isso aqui é uma outra mensagem, mas se a pessoa louva a Deus, é uma pessoa que teme a Deus e tem prazer nos mandamentos, é um justo, a sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa na terra. Porque o justo louva ao Senhor, o justo teme ao Senhor e tem prazer na palavra de Deus. Então, diz a palavra que essa descendência será poderosa. Ou é desse jeito que você tem que ver os seus filhos. É desse jeito que você tem que ver os seus netos. Pratique a justiça. Ande na palavra. Ande com Cristo. Olha que recompensa. Oh, irmãos, quando você partir, um dia nós vamos partir, a descendência vai ficar. E Deus vai estar cuidando. Deus vai lembrar. Se você ler a história de Israel, você vai perceber que Deus não destruiu totalmente Judá por causa de Davi, que foi justo. Ele sempre deixou uma lâmpada em Israel. Sempre, irmãos. Oh, glória! Louvado seja Deus, irmãos. Que coisa linda! Ande na presença de Deus. Ande na palavra de Deus. Guarde os mandamentos. Tenha uma vida de louvor. Tenha uma vida de adoração. Porque a sua descendência não vai mendigar. Pelo contrário, vai ser poderosa na terra. Vai ser uma bênção na terra. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós não teremos filho para perturbação. Nós não vamos ter para calamidade. Em o nome de Jesus, tome posse desta palavra. Se de repente você diz, pastor, mas a minha descendência está sofrendo, a minha descendência, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Comece a reivindicar essa bênção. Comece a reivindicar a libertação do seu filho, do seu neto. Em nome de Jesus, irmãos, porque ele diz, será poderosa na terra e a geração dos justos será abençoada. A geração dos justos. Nós somos essa geração. Oh, irmãos, vamos viver o que Deus está falando. E a nossa geração vai ser abençoada. E a nossa descendência poderosa. Eu fiquei tão feliz com essa palavra. E Deus me abriu o entendimento que se eu for justo, eu não vou ficar desamparado. Justo, não que a gente seja perfeito, mas aquele que vive da fé, que crê na palavra, que aceitou Jesus, irmãos, nunca vai ficar desamparado. Pode passar dificuldades, lutas, mas Jesus sempre vai estar com a pessoa. Sempre. O Espírito Santo sempre vai consolar, vai fortalecer para a pessoa passar por cima daquele problema, sempre vai renovar, sempre vai dar graça para a pessoa passar pelas provas, pelas provações. Mas desamparar jamais, jamais. E a descendência. Eita, irmãos. Eu não sei se você está alegre como eu, mas isso é palavra de Deus. Agora tem que crer. E quem crê, verás a glória de Deus.
Ô glória, eu quero orar. Eu quero falar com Deus, eu quero orar com você agora, em nome de Jesus Cristo. Creia que seu filho é herança do Senhor, não importa como a situação está, mas olha, é tu e tua casa mesmo. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você feche os teus olhos. Antes de fechar os teus olhos, antes de você fechar os teus olhos, deixa eu falar algo aqui para vocês. Tem gente que não sabe, mas a gente tem um filho, nós temos 3 filhos. Um já está indo para 28 anos, um já é casado, meu filho Gustavo, o mais velho é o Felipe, e nós temos um Arthurzinho de 6 anos. Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar antes de finalizar aqui. Vamos fechar com chave de ouro. O meu filho, ele foi diagnosticado com autismo, o menor grau, mas foi diagnosticado. Depois eu entendi o porquê. Deus sabe todas as coisas, viu, irmãos? E Deus sabe mesmo. E muitas pessoas, às vezes, quando tem um filho com um problema, com uma deficiência, vamos dizer assim, fica preocupado com o futuro do filho ou do neto. Eu vou te dar um exemplo. Tem um rapaz, ele até casou, ele não tem os braços, não tem as pernas. E o pai dele os pais ficavam preocupados com o futuro dele. Irmãos, esse homem é uma bênção nas mãos de Deus. Tem sido exemplo de fé para muita gente, de coragem. E você sabe, o nome dele é Nick. Irmãos, é uma bênção. Já foi em vários países pregando o evangelho. E ele fala, tá vendo, eu sou assim. Mas Deus quis que eu fosse assim. Que eu viesse esse mundo dessa forma. E está sendo uma bênção, irmãos. E os pais ficavam preocupados com o futuro dele. Se você tem algum filho que tem problema de deficiência, eu quero dizer para você, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Não reclame. Deus sabe do amor que eu tenho por esse menino. Eu amo os 3 iguais. Mas como ele precisa mais é de cuidado. E eu gosto de dar esse cuidado para ele. Eu gosto, Deus sabe disso. Em nome de Jesus. E a gente sabe que o dia da manhã está nas mãos de Deus. Mas eu creio, irmãos, que Deus está no controle. Que o futuro dele é de bênçãos, é de milagres. E tem tantos exemplos de pessoas aí que são autistas ou tiveram outro tipo de deficiência que hoje estão aí, irmãos. Louvado seja Deus. Servindo de exemplo para muita gente. Eu senti de Deus de falar isso aí. Em nome de Jesus. Não seja um religioso, irmãos. Eu tenho fé. Deus já me usou para curar cego. Cego. Deus já me usou para curar 3 pessoas cegas. Uma estava cega, uma estava cega de um olho e a outra perdeu a visão. E eu tenho testemunha para isso nas igrejas. Mas e daí? Louvado seja Deus por esses milagres. Mas não é porque apareceu um filho na minha vida que eu amo tanto com esse tipo de deficiência. Irmãos, que Deus não opera, que Deus não cura, que Deus não liberta. Só que é uma criança perfeita. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dele. Em nome de Jesus. De início eu não entendia. Ah, não, tá amarrado, sai não sei o quê. E às vezes a gente é muito religioso. Muito religioso. Mas Deus seja louvado. Eu dei a palavra para você aqui. Isso é confirmação de Deus de muitas outras coisas. A sua descendência será poderosa na terra. Seu filho está te dando trabalho. Se você for um justo de Deus, entregar sua vida a Cristo. Se você não entregou, faça isso. Viva a palavra, ande nos mandamentos. Irmãos, não se preocupe, na hora certa a obra vai ser feita. O pessoal vai se converter, vai aceitar Jesus. Irmãos, vai ser lindo o que Deus vai fazer. E isso vai sendo de geração a geração. Porque um vai estar passando para o outro. Um vai estar orando pelo outro. Isso é a obra de Deus em o nome de Jesus. Meu coração está radiante. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos aproveitar essa unção? Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, que momento lindo. Que momento maravilhoso, Pai. Como é bom te servir. Como é bom ouvir uma palavra como esta.
Oh Jesus, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus por esse mundo afora, Pai, para dar a palavra, seja no altar, fora do altar. Oh Deus querido, não importa, seja no trabalho, na escola, na faculdade, ah Deus querido, na vizinhança, mas quando a pessoa dá a palavra e a pessoa ouve, crê, o Senhor faz a obra. E nós ouvimos, ó Deus, que o justo não fica desamparado. O salmista viveu 70 anos, ele falou que nunca viu. Oh Deus, ele não mentiu, porque ele era um homem segundo o teu coração, e nem a sua descendência mendigar o pão. Se a gente andar com justiça, praticar justiça, a tua palavra, amar o Senhor, temer o Senhor, a nossa descendência não vai mendigar. Aleluia! A nossa descendência será poderosa na terra. Nós te louvamos, ó Deus. O Senhor é tão lindo. Obrigado por essas promessas. E eu quero, meu Deus querido, Deus amado, juntamente com os meus irmãos aqui reunidos nesta live, pedir perdão ao Senhor. Porque o Senhor disse, confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar de toda injustiça. O Senhor é justo. Perdoa-nos, porque não somos perfeitos. Às vezes falhamos, ó Deus. Santifica nossa alma, nosso espírito, nosso coração. E obrigado, Senhor, meu Deus, pelas tuas promessas que vão se cumprir em nossas vidas. Porque nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós escolhemos isso. Nós desejamos isso e vamos praticar isso. Obrigado pela tua graça, Deus. Eu quero aproveitar e orar, Deus, por quem está doente na família. Eu quero aproveitar e orar pelo filho, Deus, que está com problemas, pelo filho que é usuário de drogas, que tem algum tipo de vício, pelo filho que está tendo uma vida errada, que está sofrendo. Pedimos a Ti a Tua bênção de libertação, Pai. Pedimos a Ti, meu Deus querido, por aquele filho que está desviado, que está afastado dos Teus caminhos, que ele seja alcançado pelo Senhor agora, Deus. Em nome de Jesus. E aquele que anda perdido, sem rumo, sem direção, faça com que ele caia em si e venha se tornar um justo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo. Nós cremos e agradecemos em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus é bom. Pratique essa palavra, aquilo que você tem aprendido do Senhor, aquilo que você já ouviu do Senhor. Em nome de Jesus, Deus é bom. Oh, glória! Louvado seja Deus. Deus jamais vai te desamparar. Você pode passar até por provações. Deus não vai deixar você ser provado além das suas forças. Ele sempre vai dar o escape e o livramento. Responda para você mesmo. Quantas vezes Deus te deu um escape, um livramento de uma provação, de uma tentação? No último instante Deus vai lá, abre as portas. Deus tira você daquela situação porque Ele é bom. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Compartilhe essa mensagem. Não é porque sou eu. Tem tantos aí, 7.000, eu sempre falo isso. Pessoas maravilhosas aí pregando o evangelho. Mas eu creio que você vai ajudar vidas, pessoas. Então compartilhe. Se inscreva lá no meu canal. Ou da pastora Odair Ramos, lá no YouTube. O meu filho sempre está enviando esses vídeos para lá também. Irmãos, que Deus seja louvado por tudo isso. Louvado seja Deus. Eu creio que coisas boas vêm vindo por aí, pessoal. Coisas boas vêm vindo por aí. Tem acontecido algumas coisas aí, mas Deus, irmãos, está nos impelindo, está nos dirigindo. Ele é Pai, irmãos. Pode ter certeza. E eu vou ver, irmãos, como você a glória de Deus. Em nome de Jesus. É tempo de renovo. É tempo de restauração, é tempo de avivamento, é tempo de perdão, é tempo de cura, é tempo de milagres. Louvado seja Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus aqui, em nome de Cristo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. E o Senhor te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus. Está aí minha irmã Maria, minha irmã Graça, minha irmã Josiane e tantos outros que estão aí sintonizados. Em o nome de Jesus, minha irmã Célia, minha irmã Maria Márcia, meu irmão Marcos está aí também, e tantos outros que entraram aí, Maria Bajulé, glória a Deus, minha irmã Vera, minha irmã Joyce, e um beijo para minha amada esposa, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Irmãos, eu quero agradecer a Deus,
por esse momento tão lindo aqui com vocês. Creia nessa palavra, nessa promessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos em o nome de Jesus. Ô glória! Deus abençoe!